Pense em dois jovens apaixonados, recém-chegados do campo missionário, recém-casados, recém-formados, recém-pastores, mas ao mesmo tempo com tantos sonhos dentro de nós, mas na verdade a gente nem sabia para onde canalizar esses sonhos. e ao chegar em Volta Redonda, vimos uma cidade que precisava de uma revelação, de um entendimento, de uma proposta nova. Deus começou a falar profundamente em nosso coração. E numa experiência, em janeiro de 92, lá em nossa casa, eu e Silvia estávamos buscando uma direção de Deus para o ano, para a nossa vida, para o ministério. Eu me lembro como hoje, numa manhã, comecei a adorar a Deus, eu comecei a glorificar, adorar o Senhor, e veio uma presença de Deus na nossa casa. Algo tão especial, que eu estava sozinho na sala, a Silvia na cozinha preparando o almoço, e quando eu comecei a compartilhar com ela o que Deus estava falando comigo, e eu comecei a dizer, olha, Deus vai nos dar uma igreja. E ela disse, eu também estou sentindo isso, e ali começou um sonho. Naquela manhã, nós ouvimos Deus na nossa casa e nasceu o Projeto Vida. A certeza de que Deus nos queria em Volta Redonda, de que Deus nos queria para começar algo. Naquela época, as primeiras pessoas que nós pudemos contar eram quatro. Quatro que decidiram frequentar a nossa célula, e de uma célula na garagem do meu irmão, inclusive, nós começamos ali nossa primeira reunião. Ali naquele lugar foi onde nós começamos uma história. Essa garagem, ela foi o lugar onde nós ficamos durante um ano. E quantas histórias nós tivemos naquele lugar. Passamos pouco tempo, mas ao mesmo tempo tantas experiências com Deus, e eram todas surpresas. A cada final de semana era uma surpresa. A cada final de semana a gente ficava esperando se iriam pessoas, e todas as sextas-feiras a gente ia para lá, eu e Joel, a gente limpava tudo, lavava tudo. E é interessante porque nesse lugar onde nós ficamos um ano, ele logo ficou pequeno porque nós tínhamos que fazer um culto do lado de fora. Sempre fazíamos um evento aos sábados e começamos a dar o nome de Louvorzão Projeto Vida. Pode ser estranho hoje, mas na época era uma grande novidade. E numa dessas situações nós tivemos dificuldades porque não tínhamos cadeira o suficiente, apesar de ser ao ar livre. Eu me lembro que uma oferta também que nós ganhamos foi da minha família. Minha mãe e meu irmão, eles tinham um Fusca, e eles me ofertaram aquele carro, não sei se por espontânea vontade ou pressão, ou pela necessidade, por ver a gente tão apaixonado. E eu tirava os bancos daquele carro e a gente ia lá numa boate chamada Forte Ragdance, onde o dono me emprestava as cadeiras para a gente poder fazer o evento. E disso aí começaram a acontecer muitas coisas, uma revolução na cidade. A igreja foi rompendo, logo após a gente teve que sair dessa garagem e assumir o primeiro aluguel. Que desafio foi entrar naquele galpão, que ficamos por 5 anos, e num tempo onde tudo era muito difícil, mas nós acreditávamos que Deus havia nos chamado. Mas depois desses 5 anos ali no nosso galpão, depois de muito tempo orando, quantas vezes eu pedi para Deus para que aquele lugar fosse o nosso lugar, mas graças a Deus, Deus nunca ouviu essa oração, porque Deus tinha algo maior para nós. Quantas vezes nós passamos ali naquela rua de trás da Sávio Gama e a gente não olhava que ali haviam 3 terrenos, e aqueles 3 terrenos seria a nossa primeira propriedade. E para comprar esse lugar, meu Deus do céu, mal a gente dava conta de pagar o aluguel daquele galpão, mas Deus nos deu uma palavra. E nós seguimos essa palavra e conseguimos comprar 2 desses terrenos. E na época nós vimos que a igreja seria diferente porque nós colocamos uma tenda, isso mesmo, uma tenda. Uma tenda de 400 metros quadrados, onde nesse lugar
nós teríamos a mesma proporção do galpão, mas um terreno maior. E perguntaram na época assim, mas pastor, onde vamos colocar essa tenda? Cada terreno tinha 400 metros e havia um terreno que a gente ainda não tinha negociado, apesar de murado todo lugar. E eu disse, olha, em nome de Jesus, vamos construir essa tenda em cima do terreno que ainda não é nosso. A gente já tinha comprado 2, mas eu tinha tanta certeza, tanta convicção de que o Senhor era conosco, que a gente colocou aquela tenda ali. E eu me lembro no dia da negociação, quando a dona do terreno veio à cidade para assinar os documentos, ela entrou no lugar e ainda não era nosso. Mas por um milagre, ela emocionada com aquela atitude nossa, ela vendeu para nós. E enfim, inauguramos o nosso primeiro patrimônio, o primeiro lugar. Que lugar agradável, que lugar lindo, que lugar especial, que lugar único. Era um lugar único em Volta Redonda. E as pessoas vinham, adoravam a Deus ali conosco, um lugar de muita espontaneidade, de muita liberdade da presença do Senhor. E foi ali que nós tivemos as nossas primeiras experiências muito profundas com o Espírito Santo, que até hoje norteiam o nosso ministério. Eu fui a Israel pela primeira vez, a gente teve uma experiência tremenda com o ministério do pastor Randy Clark, e ali desencadearam alguns projetos extraordinários na nossa vida, e era a chamada tendinha. Essa tendinha foi o palco de muitos acontecimentos. Ali começou um grande movimento que nunca tínhamos vivido. Começaram a vir pessoas de vários lugares, de cidades vizinhas, onde hoje nós temos Projeto Vida, temos igreja lá. Mas elas vinham em caravanas para ver o que Deus estava fazendo. Mas foi ali que começou a desencadear um grande avivamento. E pasmem, era exatamente 7 anos após o nosso começo. Mas até que um dia, vindo de Israel, numa experiência tremenda que eu tive lá, eu havia feito uma aliança com Deus lá no Monte Carmelo e passando pela Beira-Rio, Deus nos deu uma visão. Faça atos proféticos. Por um milagre, Deus nos abençoou de tal maneira que eu lembro em 2000 nós alugamos um lugar na Beira-Rio. Mas esse lugar foi alugado por conta também de oração, de jejum. Porque a Beira-Rio, onde é a igreja hoje, haviam muitas obras de macumbaria, de feitiçaria, altares, haviam lugares que as pessoas, inclusive, deixavam velas acesas dia e noite. Hoje é um lugar de caminhada, um lugar lindo, mas a gente passou ali com pás, enxada, vassoura, a gente ia abrindo, limpando aquelas obras de macumbaria e ali colocava textos bíblicos. E esses textos eram profecias, mas olha o que Deus fez. Nesse mesmo lugar onde nós fizemos o ato profético, nós conseguimos alugar um terreno. Na época já era um grande milagre alugar aquele terreno. E lógico, já que tínhamos uma tenda chamada tenda menor, alugamos a tenda maior. Meu Deus, no dia da inauguração, abril de 2000, foi uma revolução nessa cidade. Fizemos aquela caminhada pela Beira-Rio e fomos para lá e entramos naquele lugar e oramos e profetizamos. E nós vivemos dias extraordinários na casa do Senhor, na terra do avivamento. Milhares e milhares de pessoas tiveram a sua vida transformada. Realmente nós podemos estabelecer o projeto que Deus colocou na nossa vida. Eu imaginava, meu Deus do céu, é muito grande, porque eram 3.000 lugares, um estacionamento imenso, e ali Deus começou a mover. Passaram anos. Ampliamos os cultos, ampliamos a visão, fomos multiplicando, até que abrimos a primeira igreja fora da cidade de Volta Redonda e logo após vieram outras igrejas e Deus começou a ampliar o nosso ministério para longe, para fora da cidade de Volta Redonda. E sabemos que Deus é aquele que nos fortaleceu nesses 25 anos e ainda vai nos fortalecer por cada novo ano. 25 anos depois, o Senhor nos dá um novo projeto chamado Rampa Church. Uma igreja para jovens, uma linguagem diferente, uma proposta diferente, onde nós acreditamos que vai começar uma nova história de avivamento, algo extraordinário vai acontecer. Eu acredito muito que cada pessoa tem uma obra de Deus dentro dela que tem que se manifestar. E quando ela se manifestar, algo tremendo vai acontecer. O nosso ministério é pautado nisso. O Projeto Vida nasceu a partir dessa visão. Raiar é Deus dizendo haja, é o Senhor dizendo no meio do caos,
Aonde houver o caos, quando entra a palavra de Deus, tudo é transformado. Por isso, cada pessoa, cada família, de cada cidade e outros países que fazem parte do Ministério Projeto Vida, eu acredito que houve o raiar de Deus. É o Senhor encontrando dentro deles o potencial que às vezes nem eles sabiam. Ainda nascem sonhos, ainda nascem projetos, ainda nascem expectativas que seja para a honra e glória do nosso Senhor por todos os dias da nossa vida. Nós começamos um novo ciclo, nós começamos uma nova história. E eu declaro haja, eu declaro raiar. Onde houver caos, Deus vai fazer nascer um novo projeto. E eu acredito que não ficaremos apenas em dezenas de cidades, mas vai se ampliar para muitos lugares e muitos países. Aonde houver um caos, vai nascer o raiar de Deus. Haja luz, haja um projeto vida. Que Deus possa abençoar você e que muitos sonhos possam nascer no teu coração e possa levar você ao sobrenatural. Deus abençoe.